Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e hoje estaremos gravando mais um estudo bíblico, E onde nós vamos estar falando mais um pouco sobre a Bíblia Sagrada, aprendendo as Sagradas Escrituras, como diz lá no livro da Revelação do Apocalipse. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é aquele que lê e pratica, as palavras deste livro, porque o fim está perto. Então, bem-aventurado aquele que lê a palavra de Deus, aquele que estuda, aquele que procura cada vez mais aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos dar início a um estudo, acredito que vai ser de grande importância para todos o povo de Deus, todos os evangélicos, todo aquele que gosta de estudar e ler a Bíblia Sagrada. E nós vamos estar lendo, vamos iniciar nosso estudo, e como base vamos ler no livro de Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 11. Nos diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 11. Se você tiver sua Bíblia aí, é bom você abrir e ler e conferir tudo que nós vamos estar falando aqui. Capítulo 3, versículo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, lemos aí a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele falando para a igreja de Coríntios e falando que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já está posto, que é Jesus Cristo. E, amados irmãos, a palavras de hoje, ou melhor dizendo, o tema do nosso estudo de hoje será um tema meio polêmico, um tema da onde também vai ensinar, e muita gente que não conhece vai aprender, E o tema de hoje que eu quero trazer para todos nós, que nós iremos estudar, é sobre seitas e heresias. Amém? Nós vamos estar falando um pouco sobre isso, sobre os seitas e heresias. E para nós darmos introdução à nossa mensagem de hoje, eu queria logo perguntar, iniciando essa mensagem, o que é uma heresia? O que você acha que é uma heresia? Para nós evangélicos, e toda doutrina em matéria de Deus. Para nós evangélicos, toda heresia, para nós evangélicos, toda doutrina que em matéria de fé sustenta a opinião contrária à palavra de Deus. No estudo de hoje, que nós iremos estar falando sobre heresia, nós vamos estar estudando sobre também seitas. E muitas seitas cristãs surgem pela má interpretação bíblica. Muitas seitas cristãs nos dias de hoje surgem pela má interpretação bíblica. A falta de conhecimento de hermenêutica, e a aplicação da exegese leva ao cristão se tornar um herético. Isso é a falta de conhecimento, a falta de buscar, de estudar mais profundo o texto, leva com que muitos cristãos nos dias de hoje eles venham a se adaptar ou abrir ou criar uma seita, É por falta disso. A palavra hermenêutica para essa base bíblica aqui, que nós estamos dando uma introdução, uma palavra de introdução para você entender mais, Como nós já falamos, que muitas seitas cristãs surgem pela má interpretação bíblica, a falta do conhecimento da hermenêutica e a aplicação da exegese, que leva o cristão a se tornar um herético. A palavra hermenêutica, para quem não conhece, deriva-se do termo grego hermenêuticos, que por sua vez
derivado do verbo emeneu, que significa até de interpretar, ou arte de interpretar, né? Os livros sagrados e os textos antigos. É a ciência que tem por objetivo descobrir o verdadeiro significado de um texto de modo geral e mais abrangente. Falar da teoria da interpretação de sinais e símbolos de uma cultura e arte de interpretar leis. Já a exegese, que significa guia para fora dos pensamentos que o escritor tinha quando a escreveu. Um dado ou documento, isto é, literalmente significa tirar de dentro para fora, né? Tirar de dentro para fora. Isso é, interpretar é uma disciplina que aplica métodos e técnicas que ajudam na compreensão do texto. Então, esses dois estudos, a hermenêutica e a exegese bíblica, quando você for ler um capítulo, um livro ou uma história no Antigo Testamento ou até no Novo Testamento, você tem que estudar esses dois ensinamentos. A hermenêutica, que é a arte de você interpretar aquele texto de uma forma certa, né? Fazer com que você venha a entender o significado daquela palavra, o que ela quer dizer, o que ela quer lhe explicar. Porque se você ler um texto, pegar um texto e for ler e entender de uma forma errada, você vai ficar na sua cabeça um ensinamento errado. Como por exemplo, se você pegar o livro de João, no capítulo 3 e o versículo de número 16, que é o textual da Bíblia, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Então o texto, o versículo deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você vai lendo a Bíblia Sagrada, lendo, aí passa mais livro lá na frente, quando você chega em 1 João, no capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aí você pega esses dois textos, se você não entender a hermenêutica desse texto, estudar, né? Entender o que o versículo está falando, ou pegar a exegese desse texto, a interpretação, ou a linguagem e entender, você vai se complicar todinho e vai dizer como é que Deus diz que não ameis o mundo e Ele mesmo amou. Mas você pega esse estudo, entende, interpreta de uma forma e você vai ver que no capítulo 3 e 16 de João, Jesus está dizendo que Deus amou o mundo, mas o mundo que ele está falando ali é um mundo em pessoa. Ele amou as pessoas de uma tal maneira. Já o mundo que ele diz que não ameis, no capítulo de número 2 e versículo 16 ou 17 de 1 João, ele está falando ali o mundo, seu sistema global, isso é, as práticas, as coisas que esse mundo oferece, né? Aí você não lê, não estuda, você não vai entender, você vai ficar com a sua cabeça confusa, sem entender o que a Bíblia está querendo lhe explicar, lhe falar. Então você tem que entender, tem que estudar a hermenêutica, a exegese bíblica, a linguagem, para entender o que aquele versículo está querendo lhe falar, o que ele significa, o que ele está interpretando, o que ele está lhe explicando, para você tirar ali e não sair com a sua cabeça confusa, porque Deus, a Bíblia diz que ele não é Deus de confusão, ele não deixa ninguém confuso. Então nós vamos estar estudando muitas aceitas, muitas heresias que tem nos dias de hoje, é por causa disso aí, porque eles não entendem a hermenêutica bíblica, não entendem a exegese bíblica, não entendem o que o texto está querendo explicar. E como eu já falei, hoje nosso estudo vai ser sobre isso, só sobre seitas e heresias que existem nos dias de hoje, que já faz de muito tempo e muitas vezes usa a Bíblia Sagrada, lê a Bíblia, mas interpreta de uma forma equivocada, de uma forma errada, né? Mas antes de identificar uma seita, precisamos saber seu significado.
seitas e heresias, ambas derivam do vocabulário grego heresis, que significa escolha, partido, facção, corrente de pensamento, divisão, escola, grupo ou cisão. A palavra heresia é uma palavra adaptação do termo heresis. Quando passado para o latim, heresis virou secta, né? Foi do latim que veio a palavra seita, né? Em termos teológicos, seita refere-se a um grupo de pessoas que surgem as doutrinas antibíblicas, né? Defendidas por esse grupo que incorrem uma interpretação errônea, né, da Bíblia, feita por um ou mais pessoas. É uma perversão ou uma distorção do cristianismo bíblico ou uma rejeição dos ensinos históricos da igreja primitiva. Quando qualquer religião tida por heterodoxa, né, ou mesmo espúria, não é isso? Baseando-nos nesta explicação, podemos dizer que um cristão imaturo, melhor dizendo, desculpe-me a palavra errada, um cristão imaturo pode estar ensinando alguma heresia, sem contudo fazer parte de uma seita. Uma tal seita consiste num grupo de pessoas unânimes em torno de uma interpretação particular da Bíblia, caracterizando-se, né, por distorções do cristianismo ortodoxo que diz respeito às doutrinas centrais da fé cristã. Pois bem, um cristão novo na igreja, um novo convertido, ele pode muito bem, se ele for ler a Bíblia Sagrada e ele não pedir ajuda do Espírito Santo, não for estudar profundamente, ele pode muito bem, quando for falar a Bíblia para outra pessoa, ele pegar um texto e ensinar de uma forma errada, porque ele está interpretando de uma forma errada o texto a qual ele está ensinando. Então, pode muito bem qualquer pessoa. É por isso que a Bíblia diz que o meu povo errou por não ter que ensine, por não ter estudado a Bíblia Sagrada. Então, Deus ele insiste que o povo venha aprender a se aprofundar cada vez mais na sua palavra. O desejo de Deus é que todos venham compreender claramente a sua palavra, o que ela quer dizer, o que ela está interpretando para você e para mim. Existem vários textos na Bíblia Sagrada, se você for ler, principalmente se você for entrar no livro do Apocalipse, se você não entender a linguagem bíblica, não entender a leitura da Bíblia Sagrada, você vai acabar se complicando e sem entender o que é aquilo ali, né? Principalmente o novo convertido. Mas isso nós vamos deixar para estudar o livro de Apocalipse mais um pouquinho para frente. Vamos voltar ao nosso assunto de hoje, que é seitas e heresias. Então, se você pegar um versículo equivocado, você pode muito bem estar ensinando a heresia para a igreja. Então é preciso ter cuidado por isso. Mas, como eu já disse que hoje nós vamos estar estudando, hoje vamos falar de algumas religiões, principalmente, né? Que nos últimos dias tem cada dia mais atacados os evangélicos no Brasil. Vamos falar de religião que existe aqui no Brasil e também no mundo todo também existe essas religiões, essas seitas que nós dizemos. E hoje eu quero, nesse estudo, estudar sobre apenas cinco seitas heréticas que consistem nos dias de hoje e que atacam constantemente o meu evangélico. Vamos falar primeiro
dos Mormons. Você vai conhecer essa religião. Vamos falar também de uma religião bastante conhecida, que é a Testemunha de Jeová. Vamos estar falando também do teoficismo, né? Também vamos estar falando também sobre o espiritismo karmista. E também vamos estar falando sobre o catolicismo romano, né? E como eu já falei, como descobrir uma seita, ou uma seita herética, como eu já disse, ela vai negar Jesus ou a sua divindade, isso por causa da sua mal interpretação bíblica, ou ela não aceita Jesus como um salvador, e assim por diante, como nós já demos uma introdução bem, e nós agora vamos entrar na mensagem. Então, nós temos uma religião que foi fundada em 1829, que se chama Mormons, né? Que eles também são conhecidos como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. São chamados assim os Mormons. Você certifica eles porque eles gostam de andar em dupla, né? Eles gostam de andar em dupla, de ir evangelizar, de pregar em dupla, né? Mas o que é que tem de errado com esta religião, com esse grupo religioso aqui? Em 1829, um tal de Joseph Smith, ele escreveu o livro dos Mormons. Segundo ele, diz que um anjo lhe apareceu que pertencia à civilização dos Estados Unidos. Isso 1400 anos antes do ano dele ter abrido essa religião, que foi em 1829. E ele revela que o anjo trouxe para ele umas letras, né, para ele, e levou as letras de volta. E ninguém sabe até agora o que aconteceu. No livro de Mormons tem trechos completos da Bíblia Sagrada, como do livro de Isaías, do livro de Jeremias, e assim por etc. De outros livros também tem no livro de Mormons. Algumas profecias desse tal homem Joseph Smith, ele escreve em 1835, no seu livro, o livro de Mormons, ele escreve algumas profecias que da história da igreja, se você for ler, parte 2, e na página de número 126, ele diz que Jesus iria voltar em 56 anos, ou no ano 56, né? 1856. Ele disse que Jesus iria voltar. Ele também fala que na Lua, ele disse que teve uma revelação de uma visão, que na Lua havia habitantes na Lua. E os habitantes da Lua, ele tinha 1,83 m de altura, e eles eram todos iguais. As vestes, as roupas, eles eram todos iguais. É como se ele dissesse que as pessoas que existissem na Lua eram todas iguais. Tinham a mesma roupa, a mesma altura, eram tudo igual. Então ele disse que teve essa revelação, que lá na Lua havia habitantes, havia moradores. E nós vemos que em 1869, ou melhor, 1969, o homem foi à Lua e não havia ninguém lá na Lua, né? Não tinha nada. Então, Joseph Smith já se equivocou da profecia, né? Já errou. Outra coisa que Joseph Smith ele profetiza, ele diz que seus inimigos seriam derrotados e eles seriam o vencedor. Para começo de conversa e para nós resumirmos, irmãos, Joseph Smith, né, fundador dos Mormons, né, ele tinha 27 mulheres, veja bem, 27 mulheres, 44 filhos. Esse cara, ele arruma tanta confusão
que no dia 27 de julho de 1844 ele foi arrancado para a prisão de lá nos Estados Unidos. E lá mesmo ele foi assassinado. Então, Joseph Smith, acerca de Jesus Cristo, ele diz que Jesus era apenas um irmão mais velho da humanidade. E isso só, e mais nada. Joseph Smith não passava de ser o irmão mais velho da humanidade e pronto, final. Então, para os mormons, né, Joseph Smith, ele é o fundador, né? Ele é o fundamento da fé para eles. Então, nós vemos aí. Vamos entrar para a segunda seita também que existe no meio religioso nos dias de hoje no Brasil. A segunda que eu quero falar aqui é uma bastante conhecida, que é chamada Testemunha de Jeová. Pois bem, esta religião ela foi fundada, ou a Torre de Vigília, né, foi fundada por Russell em 1872. Vamos ver algumas coisas que este cara ele fala. Talvez este seja, né, o grupo mais perigoso nos dias de hoje, porque eles usam trechos bíblicos isolados da Bíblia Sagrada. E é por isso que eles são bastante perigosos, porque eles andam com a Bíblia, eles pegam os textos isolados da Bíblia e ele ensina, né? Em 1914, ele diz: Jesus vinha estabelecer o seu reino milenar. Russell falou que em 1914 Jesus viria estabelecer o seu reino milenar aqui na Terra. Veja bem, para azar dele, irmãos, em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E aí o que é que ele disse? Aí, como desculpa, ele disse que Jesus veio, mas estabeleceu o seu reino milenar lá no céu, né? A Bíblia diz que o reino milenar será de paz e não de guerra, como ele profetizou, como ele previu, como ele falou, né? Para quem se lembra, né? Ele diz que Jesus começou seu reino, como eu já falei. Ele falou que Jesus iria começar o seu reino invisível. Só que apareceu que Russell nunca leu Mateus, né, capítulo 24, de versículo 30, que a Bíblia diz: todo olhos verão, também não há data, né? Então Deus não vem estabelecer o seu reino milenar aqui na terra, ou que o seu reino vai ser invisível. A Bíblia diz que todo olho verão. E outra coisa, não há data para a volta de Jesus Cristo, né? Como diz Mateus 24 e 34. Não há uma data prevista para a vinda dele. Então não adianta querer dizer que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir tal dia, tal ano, tal minuto, porque a Bíblia não deixa clara isso. Mas ele fala outra coisa, irmãos. E ele usa uma passagem chamada paratética. O que é isso, uma passagem paratética? A Bíblia vem com um assunto, né? Aí fala de outro assunto e volta ao mesmo assunto, né? Russell ele fala de uma passagem paratética, né? Como eu já disse, é uma passagem da onde a Bíblia vem falando do assunto. Eu creio que você já leu bastante passagem, porque existem algumas passagens na Bíblia assim, que ela vem contando um assunto, ela fala de outro assunto e depois volta para o assunto que começou o versículo falando, o capítulo falando. E ele fala de uma passagem assim, que existe em Apocalipse capítulo 7, né? Que fala dos 144 mil remidos. E ele diz que só 144 mil vai morar no céu com Deus. Já pensou?
Existem mais de 5 milhões de testemunhas de Jeová já nesse mundo, né? Já imaginou? Só 144 mil vai morar lá. Já começou uma guerra entre eles mesmos, né? Aí. Só que Russell parece que nunca leu João capítulo 14, versículo do 1 ao 3, onde Jesus fala que ele foi lá para o céu preparar uma morada para nós. E ele diz que lá existem muitos lugares para onde ele iria, para que aonde ele estivesse, nós também pudesse estar com ele também. Para entrar no céu não existe limite ou quantidade, né? O ingresso do céu não se esgota, eu posso assim falar. O ingresso do céu ele é inesgotável. Quanto mais gente vier, mais gente cabe lá no céu. Amém, irmãos? O ingresso do céu ele é inesgotável. Não existe, né? Você vai, por exemplo, numa caixa econômica, ou você vai, melhor dizendo assim, você vai tirar uma ficha no doutor. Lá existe uma quantidade de ficha, de quantas pessoas podem entrar. Se esgotar aquilo ali, se chegar mais gente, não pode entrar mais. Já pensou se no céu fosse assim, né? Só 144 mil, depois não podia mais entrar mais ninguém. Não cabia mais ninguém ali, né? Iria ser difícil. Então já diz que o céu ele é esgotável. Quanto mais gente, melhor. Pode parecer, quanto mais pessoas vier, mais gente vai caber lá no céu. Pode vir. Amém, irmãos? Então, é esgotável. Então, o que ele fala sobre Jesus? O que Russell fala sobre Jesus? Ele diz que Jesus não é Deus, para começar, né? Russell diz que Jesus, ele não é Deus. E todos nós sabemos que Jesus, ele é o próprio Deus. Amém, irmãos? Ele também fala que Jesus foi criado como qualquer um. Ele diz que Jesus foi criado como qualquer um. Terceiro, ele fala que Jesus não pode salvar, né? É como se ele dissesse que Jesus não é o salvador da humanidade, né? É como se ele dissesse que Jesus, ele não existiu, né? Russell foi pego, amados irmãos, para nós encerrarmos aqui e entrarmos já em outra. Russell, ele foi pego, né, em adultério com a empregada da sua própria casa, para começo de conversa. E ele batia na sua esposa, que muitas das vezes ela foi denunciá-lo ele. Então, o fundamento da testemunha de Jeová é Russell, né? Esse homem chamado Russell. Então, veja quem é o fundador dessa igreja, veja quem é o fundamento da religião deles. Mas vamos entrar em outra, né? Que é 2 em 1, nós vamos estudar aqui, que é o espiritismo carnista e o teosofismo religioso, né? O que significa teosofismo, né? A palavra teosofismo significa Deus soberano. Foi fundada em 1975 por um russo chamado Helena, ou por uma russa chamada Helena Blavatsky. Ela fala da lei do karma. O que é a lei do karma? É a lei da reencarnação, a lei da reencarnação. Só que o karma, em efetivo, você é consequência da vida passada. Para o teosofismo, ela fala que o homem passa por vários karmas até chegar ao Nirvana, melhor dizendo assim, que é o fim dos karmas, e se torna uma martina, ou uma maratina, né? O homem perfeito, eles colocam assim, né? Então, o teosofismo religioso, que é o Deus soberano, essa russa chamada Helena Blavatsky, ela ensina a lei do karma. E o que é o karma? É a lei da reencarnação, que o homem reencarna, né? Quando ele morre,
ele reencarna em outra vida e é a consequência da sua vida passada o que vai lhe levar para a outra vida, né? Então, o que é que ela ensina? Ela ensina a lei do karma, que o homem vai passando por vários karmas, que é o nirvana, né? Que o homem vai passando pelo karma e até chegar no karma perfeito, que é o Mahatma, né? Que é o homem perfeito. E eles colocam como homem perfeito para eles, como Buda, Maomé, né? Que eles dizem que são homens perfeitos, homens que passaram por vários karmas, né? Então, eles também colocam Abraão como também um homem perfeito. E por último, eles também colocam Jesus. Diz que Jesus também passou por essa lei do karma, né? Para chegar ao homem perfeito e etc. Como o Mahatma, homem perfeito, para o teosofista, né? Tudo é Deus. Também Deus, porque se você por si mesmo, né? Então para ele tudo é Deus também, né? Então nós podemos ver aqui que o homem, conforme a doutrina, o ensinamento dessa lei, o homem ele pode se chegar por intermédio dos karma a ser um homem perfeito. Isso é, ele pode ser um Deus ou um semideus. E se ele pode ser um semideus, por si mesmo ele pode se salvar, porque ele não é Deus, né? Então, eles ensinam isso. Então você é Deus. Podemos ver que não existe nenhum tratamento específico ou especial para Jesus aqui. Isso, eles tratam Jesus como qualquer outro homem, né? Não existe um tratamento especial. Então, por intermédio do karma, eles dizem que Abraão, Moisés, Jesus e você pode chegar a ser um Mahatma, ou seja, a uma perfeição, a ser um homem perfeito, né? Já no espiritismo karnista, eles não usam o Nirvana, né? Que é o karma, mas o Mahatma, né? Mas eles usam a aperfeiçoamento. Isso é, Jesus é um espírito de luz para o espiritismo karnista. Isso é, e Jesus ele é um espírito de luz aperfeiçoado que chegou a mais alto nível de perfeição que você não pode chegar através dos sucessivos reencarnação. Então isso é, Jesus ele é um espírito de luz. O espiritismo karnista ele diz, né, que ele foi passando por chegar ao homem perfeito, né, e chegar ao espírito de luz através de várias reencarnações. Isto é, ele morre, nasce, morre e nasce, morre e nasce até chegar à perfeição, né? Até chegar a uma perfeição. Então, voltando para o teosofismo, eles dizem que a raça humana tem cerca de 18 milhões de anos. E existem traços e subtraços, né? E ele se parece com a teoria da evolução de Darwin, né? Traços e subtraços que ele dizem aqui, que ele quer dizer, é que o homem veio se evoluindo, como a teoria da evolução que eu já falei, que surgiu em 1959. Mas em 1959, irmãos, ano antes, né, de um homem chamado Mendel, ele descobre código genético, né? Isso ano antes da teoria da evolução, né? Mendel, ele descobre o código genético. E o que é o código genético? Para nós entendermos um pouco aqui, porque o teosofismo ele vem dizendo, conforme também a teoria da evolução, que o homem ele é um espírito evoluído, ele vai evoluindo até chegar em uma perfeição, né? O espiritismo ele diz isso, o teosofismo, e anda de acordo também com a teoria da evolução, que diz que o homem veio do macaco, né? É um animal evoluído.
Isso surgiu essa teoria em 1959. Mas ano antes dessa teoria vir, Mendel, no ano de 1956, ele descobre o código genético. E o que é o código genético? O código genético é a característica que existe em cada espécie. O código genético diz que as características são transferíveis de cada uma espécie para outra. Isso é, deixa eu explicar melhor. Gato, né, sempre vai ser gato, né? Cachorro sempre vai continuar sendo cachorro, né? Vai gerar cachorro, melhor dizendo. E homem só pode gerar homem. Macaco só vai poder gerar macaco, né? Então, não existe essa de evolução, né? Que o homem veio do animal. Nós somos criados por Deus. Amém, irmãos? Voltando à reencarnação, né? A lei da reencarnação, o karnecista, né, diz que João Batista e Elias eram reencarnados, né? Ou ele dizia que João Batista e Elias eram homens reencarnados, conforme eles usam até Lucas, capítulo 1, versículo 17, né? Dizendo que Lucas, ou melhor dizendo, João Batista era o Elias, podemos dizer, encarnados. Existe um Orixipelda da hermenêutica que a Bíblia por si mesmo ela se explica. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, né? Primeiro, vamos ver as similares de João e de Elias, porque eles dizem que João, eles era Elias reencarnado, né? Primeiro, a época dos dois, né? Vamos ver as similares, o que existe idêntico entre os dois. A época dos dois parecia, porque na época de Eli havia muita corrupção, e na época que João apareceu também havia muita corrupção, né? Porque na época de Elia, a pastoria, né? Havia distanciamento de Deus, como eu já falei, havia muita corrupção na época de Elia. E na época de João a mesma coisa. Segundo, eles vieram para chamar o povo para Deus. Terceiro, o mesmo Espírito que tinha na vida de um, tinha na vida do outro. Amém, irmãos? Assim como o mesmo Espírito tem na minha vida, tem na sua vida. Amém, irmãos? Porque é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em mim é o mesmo que também habita em você. Amém, irmão? Ele tinha um rei no trono caído. Isso é, um rei dominado por uma esposa mal, perversa, né? Então havia similares, né, entre os dois. Mas vamos ver a doutrina para nós entendermos da reencarnação, né? Eles dizem que João Batista é Elias, então vamos ver o que é que diz a doutrina da reencarnação para ver se bate os dois, né? Para haver a doutrina da reencarnação diz assim: para haver reencarnação tem que haver morte. Amém? A própria doutrina da reencarnação diz isso, que para haver reencarnação tem que haver morte. E a Bíblia, ela nos diz, no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, diz que aos homens estão ordenados a morrer só uma vez. Depois disso, segue-se ao juízo. E para outro, Elias, ele não morreu. Elias, ele não morreu, conforme no livro de Reis, capítulo de número 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 e diante. Se você for ler, a Bíblia diz que Elias, ele não morreu. Então, se Elias, ele não morreu, então Elias não pode reencarnar. Porque se para haver reencarnação tem que haver morte, então se Elias não morreu, Elias não pode ser João. Então,
a própria doutrina da reencarnação entra em contradição e já aí, porque se eles pregam e diz que Elias ou João Batista era Elias, e era o Elias reencarnado, então como é que Elias reencarnou se ele não morreu? E a doutrina dele diz que para haver reencarnação tem que haver morte, né? Então eles já erram, né? Outra coisa, né? Então Elias ele não morreu. Então João Batista não era Elias reencarnado. Isto contraria a própria doutrina deles. Mateus 17, do 1 ao 3, nesta passagem da transfiguração, aparece, né, Elias. Se você for ler, aparece Elias nessa transfiguração lá no monte, né? Tava Moisés e Jesus. As passagens de Mateus estão na ordem, né, cronológica. No capítulo de número 14 de João, no capítulo 14 de João, João morre. No capítulo 17, Elias aparece. Se João fosse Elias, segundo a doutrina deles, quem tinha que aparecer ali era João e não Elias, não era? Então, o próprio João diz que não era Elias, conforme João capítulo 1, versículo 21. Eles usam também João 3 e 3, né, que diz sobre um novo nascimento, né? Não podemos também, irmãos, isolar, como eu já falei, um verso do texto, né? Porque no capítulo de número 3, versículo 3 ao 5 de João, e em João 1, do 12 ao 13, o novo nascimento, ele aqui está falando sobre a transformação pela palavra de Deus, né? O homem ser transformado pela palavra de Deus, conforme lá em Hebreus 9, 27, e que Paulo escreve também lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, né? É o homem ser transformado pela palavra de Deus. Aqui está falando, e não da reencarnação, que o homem precisa se reencarnar, precisa nascer de novo. Jesus ele não pregou sobre a doutrina da reencarnação, como eles dizem que Jesus pregava sobre a doutrina da reencarnação, né? Que Jesus disse a Nicodemos, dizendo: Nicodemos, é preciso que o homem nasça de novo, né? E eles dizem que é preciso que o homem venha reencarnar-se. Não, Jesus está falando do novo nascimento, do novo homem que a pessoa precisa se tornar para poder entrar no céu, para poder ser transformado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, João não era Elias reencarnado. Jesus não é um espírito de luz que chegou à perfeição. Então, Jesus ele não pregou sobre a reencarnação. Então, Jesus ele não é um espírito de luz. Então, essa coisa de reencarnação, isso é tudo balela, conversa que a própria doutrina deles entram em contradição, né, sobre isso aí. Amém? Como nós já podemos ver. Mas vamos pular por último, né, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, que é o catolicismo romano, né? E Pedro ele foi o fundador, né, dele. Já começou a heresia, né? Ele diz que Pedro foi o fundador dele. E aí já começou toda a heresia por aqui. Durante os três perdidos do cristianismo, ou período do cristianismo, os séculos, nossa igreja foi perseguida, foi massacrada. Quem conhece a história, crentes foram mortos, queimados, né? Sofreram muito, até que um homem chegou no trono com um comandante chamado Constantino. Constantino ele chega no trono, e quando ele chega no trono em Roma, agora nós vamos falar sobre o catolicismo romano, né? Durante os 3 períodos do espiritismo, né,
nossa igreja foi perseguida, foi massacrada, crentes foram mortos, queimados e etc. Para quem conhece a história da igreja, sabe muito bem. Até que um homem chegou no trono, um homem com um comandante chamado Constantino, que se titulou como benfeitor do cristianismo. Ele era uma farsa, para começar. Nesta época todo mundo queria ser cristão. Aí saiu Constantino e entra Graciliano, ou Graciano, né? Que não queria ser chefe da igreja, que no ano 378 ele nomeia o bispo Danásio, e é aí onde começa toda a bagunça dentro da igreja, né? Todo mundo era cristão, vinha gente com o paganismo religioso, veio gente com a idolatria, veio gente com indulgência, veio a imoralidade e etc. E a Igreja Católica diz que Pedro, né, é o fundador, e com base em Mateus capítulo número 16 e versículo 18, eles usam. Ele diz que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus, nesse texto, faz um trocadilho, uma troca de substantivo, meus irmãos. Ele diz, tu és Pedro, isso é, Pedro, pequeno broco. Sobre esta preta, ou pedra, que é uma rocha grande, Pedro explica tudo isso lá no seu livro, 1 Pedro, no capítulo número 2 e o versículo 6. Paulo também lhe fala sobre isso no capítulo número 3 e versículo 11, né? Que Jesus Cristo, ele é o fundador da igreja, né? No capítulo número 2 e 20 de Efésios, fala que Cristo também, ele é o fundador da igreja. Mas vamos ver o que há nisso. Como eu já disse, depois que Danásio entra como líder da igreja, começou a bagunça, né? Como a adoração à imagem, né? Como o paganismo, né? Que há lá dentro, como pagar indulgência, né? Que a pessoa pagaria indulgência pelos mortos, né? Até comprava indulgência para ter direito a ir morar no céu. Da onde é que existe, amados irmãos, uma coisa dessa, né? A obedecer mais a Maria do que Jesus, né? A mãe de Jesus Cristo de Nazaré. Então, tudo isso, amados irmãos, entrou dentro dessa religião, entrou dentro dessa igreja e fez com que ela se tornasse uma heresia, ficasse uma heresia só, né? Porque aceitou muitas coisas erradas, muito ensinamento errado, muitas coisas erradas entrou dentro da igreja que não existem na Bíblia, e é por isso que está essa confusão toda, né? E nós não aceitamos, né? Nós que somos cristãos, nós que somos, entendemos da Bíblia Sagrada, gostamos de estudar, né? Gostamos de entender os textos bíblicos. Então, espero que você tenha gostado do estudo de hoje, que venha servir para você, que você possa ter aprendido, né? Que você possa ter cuidado com essas seitas, né? Que existem por aí, pelos ensinamentos, né? Porque você liga a televisão, o que há mais é pastor, é bispo, é gente de todo canto querendo ensinar, ensina tudo, ensina sal grosso, reza milagrosa, água benta, terra não sei da onde, é muita coisa, muita meninice, podemos dizer assim, muitas coisas erradas, que Deus, ele não aceita. Amém, irmãos? Deus, ele não aceita. Então, que Deus abençoe, que Deus lhe ajude, e até a próxima mensagem em nome de Jesus. Amém?